imaginar uma recepção tão calorosa, Lezinha, aqui dos seus companheiros, Chico César. Quero agradecer, olha, do fundo do meu coração, algo que eu realmente não imaginava que pudesse acontecer aqui hoje. Em primeiro lugar, estou reencontrando amigos com os quais trabalhei no Congresso Nacional, como o Raimundão, que está aqui ao nosso lado, está aqui também o Romulo, nosso companheiro da Paraíba, vários companheiros deputados estaduais que prestigiam esse ato, prefeitos de várias regiões, praticamente na casa, todas as regiões do Ceará participando desse encontro. Meu abraço, Verino, e agradeço também a homenagem, lideranças políticas desse estado que ensinou muito ao Brasil. Mas eu quero começar dizendo que eu fui enganado. Eu fui convidado, na verdade, pelo senador Tasso Gereissati para participar de um seminário com o nome de Ceará em Debate, para que nós pudéssemos iniciar a discussão de um novo projeto para o Ceará, para o Nordeste e para o Brasil. Mas ao chegar aqui, eu tenho certeza que vocês, como eu, compreendem que isso não tem nada a ver com o seminário. Esse é o primeiro grande comício da vitória do PSDB, do retorno do PSDB ao governo federal, com ética, com profissionalismo e com trabalho. Se eu já tinha, minha gente, todos os motivos do mundo para estar extremamente feliz com esse encontro, eu tenho um, que para mim é o primordial de todos. Ninguém na vida pública inventa nada. E a vida pública jamais pode ser uma atividade, meu caro Romulo, solitária. Você sabe disso. Ao contrário, a vida pública tem que ser sempre a arte da solidariedade e dos bons exemplos. Eu quero dizer que o Brasil tem homens públicos que escreveram páginas belíssimas na história desse Brasil. Certamente todos os estados de partidos diferentes. Mas a minha geração de homens públicos se inspirou naquele que para mim é o mais bem acabado modelo de gestor público e de liderança política que esse país tem. A maior liderança do meu partido, meu guru, e se couber a mim, eventualmente, um dia a responsabilidade de governar o Brasil caberá a essa liderança política, Tasso Gereissati, conduzir o Nordeste, apresentar e preparar um grande projeto de reinserção do Nordeste, do desenvolvimento nacional. Não se constrói esse país apenas com discursos fáceis e com promessas que jamais vão ser cumpridas. O Brasil começou a modernizar-se na administração Tasso Gereissati. Foi a primeira liderança política desse país que disse aos cearenses e aos brasileiros que a administração pública não precisava ser ineficiente apenas por ser pública. Se ela tivesse metas de desempenho a serem cumpridas, se fosse exercida com transparência e com seriedade, as transformações viriam. Hoje, se Minas Gerais é tido como um estado bem administrado, se é hoje uma referência em gestão pública para o Brasil, eu quero aqui, olhando nos olhos de cada um dos companheiros, de cada uma das companheiras, dizer que o que me inspirou foi o governo Tasso no Ceará, foi a sua capacidade de romper com o atraso, com o coronelismo e iniciar uma nova era que até hoje permite ao Ceará crescer a níveis muito maiores que outros estados da região. Mas hoje, meus amigos e minhas amigas, nós temos uma responsabilidade, que é pensar e discutir o Brasil após o governo Lula, após o ano de 2010. E como temos responsabilidade com a modernidade e com a seriedade, não haveria outro lugar em que eu pudesse iniciar essa caminhada e essa discussão, que levará o PSDB no momento final a definir a sua candidatura. Não poderia iniciar, Tasso, essa minha caminhada se não fosse aqui ao seu lado. Muitos homens públicos hoje estão tendo que dar explicações em relação àqueles que aparecem a seu lado nas fotografias. Eu quero dizer que tenho um orgulho enorme de estar ao lado de Tasso, ao seu lado Raimundo, Rodrigo, ao lado do PSDB do Ceará, ao lado do PSDB do Nordeste. Portanto, se nós temos que apresentar uma proposta nova ao país, que ela comece aqui, nesse chão fértil, sólido e com a credibilidade dos tucanos desse estado. Tasso me deu um outro privilégio há poucos meses atrás. Caminhei com ele por alguns municípios do Ceará. Calcaia foi um deles. E eu vi a sua liderança, Tasso, em cada uma dessas cidades, a inspirar, a motivar e a mobilizar a nossa gente.
Não se ganha uma eleição presidencial no Brasil sem emoção, sem coração, sem que nós estejamos claramente convencidos de que temos a melhor proposta. E o nosso primeiro desafio a partir de agora é mostrar aos brasileiros, não apenas aos tucanos que nos conhecem, mas aos brasileiros nas várias regiões desse país, que nós temos o melhor projeto, que nós temos a visão correta do Estado, que não pode ser instrumento para empregar a camaradada e a companheirada. Para gerir a coisa pública tem que ter talento e conhecimento, seriedade e equilíbrio. E os governos do PSDB mostraram isso ao longo da história e ainda hoje, seja em São Paulo, em Minas e em vários outros estados. A grande verdade, Tasso, começou com você um slogan que hoje é verdadeiro: aonde o PSDB governa, o Brasil vai bem. Onde o PSDB governa, os avanços vêm. E é exatamente inspirado na sua gestão que nós temos que trazer ao cenário brasileiro algumas ideias que possam levar o cidadão comum a compreender que terá apenas duas principais escolhas na próxima eleição. E uma delas será capitaneada pelo PSDB, que passará em primeiro lugar pelo resgate da ética e da honestidade nas relações políticas do Brasil, passará pela gestão pública de qualidade, como eu disse, como instrumento de diminuição das nossas diferenças, passará por políticas de desenvolvimento regional efetivas, como por exemplo, aquela que há 50 anos fez um mineiro, ao criar, quando presidente da República, a SUDENE, que naquele tempo foi o maior instrumento de desenvolvimento para essa região, e hoje não é mais, porque está abandonada, descapitalizada, desmotivada, e como boa parte do governo central, sem estratégia e sem planejamento. Por outro lado, e quero me dirigir em especial aos inúmeros prefeitos e lideranças municipais que aqui estão, nós estamos no Brasil aniquilando a federação. Nós estamos cada vez mais caminhando, meu caro prefeito Nezinho, para viver no Estado unitário. Hoje no Brasil, mais de 70% de tudo que se arrecada com o meu imposto está concentrado nas mãos da União, em detrimento dos estados e dos municípios que não têm mais condições mínimas de enfrentar as suas dificuldades cotidianas. Portanto, refundar a federação, reequilibrar municípios e estados deve estar no cerne, no âmago, na alma da proposta que o PSDB deverá levar ao país. Não tenho dúvidas de que os desafios que nós temos pela frente são ainda enormes. E mais do que ficarmos brigando pela paternidade deste ou daquele programa, pela comparação entre este e aquele governo, o que o cidadão brasileiro quer ouvir de nós é o que nós pretendemos fazer no futuro. Até porque eu faço uma análise muito pessoal de que no futuro os historiadores, os pensadores políticos, fora das paixões eleitorais, tenderão a compreender o período de governo que se inicia com Fernando Henrique, com seus 8 anos, com a estabilidade econômica, com a internacionalização e modernização da nossa economia, com os primeiros marcos macroeconômicos fundamentais que ainda hoje regem o Brasil, como o câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário, o início dos programas de transferência de renda, com o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Vale Gás, e depois é continuado pelo presidente Lula, que, contrariando seu discurso, mas corretamente mantém esses mesmos marcos reguladores, avança ampliando os programas de transferência de renda, e essa é uma realidade que nós temos que confirmar, mas ficou por fazer muita coisa. O PSDB deve compreender que todos contribuíram para que o Brasil avançasse até aqui, porque hoje, se um extraterrestre por acaso pegasse seu disco voador e descesse no Brasil e ficasse uma semana escutando os discursos do presidente, ele ia achar que o Brasil foi descoberto em 2003, quando ele assumiu a presidência da República, e que nada foi feito para que ele pudesse fazer alguns avanços que hoje eu reconheço. O Brasil não quer saber dessa radicalização da política, isso é coisa do passado. O que nós queremos do PSDB é reunir os homens e mulheres de bem desse país e construir as reformas que, infelizmente, o governo do presidente Lula não conduziu. Nós temos que fazer a reforma política, nós temos que enfrentar a questão do desenvolvimento regional com firmeza, com coragem e com as experiências que o Ceará do passado já demonstrou ter.